Graças a Deus. Mateus capítulo 14, lemos apenas 3 versículos e vamos estudar esta palavra hoje de grande bênção na nossa vida. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23, lemos juntos o versículo 23, diz: tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Versículo 24. Entretanto, entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. À 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, da tua bênção poderosa em nossa vida. Glorifica o teu nome em nós. No nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, no capítulo 14 de Mateus, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ficou a despedir-se das pessoas, daquela multidão de homens e mulheres que comeram dos pães e dos peixes. E depois disto, com certeza por causa da agenda que estava marcada, porque você e eu sabemos, ao ler as Escrituras, que Jesus tinha organizado e programado os sítios onde iria a seguir de uma cidade ou de outra. Estava por isso organizado. Amanhã estaremos em tal parte, vamos estar ali 2 ou 3 dias e depois vamos para outra cidade. Era assim que estava organizado. É isto que você encontra na Bíblia, por exemplo, no Evangelho de Lucas, onde a Bíblia diz que Jesus enviava os 70 discípulos à sua frente para que estivesse estabelecido das cidades onde ele havia de ir, das aldeias e lugares onde ele iria mais tarde, e estes iam à frente, iam preparar, iam avisar, iam dizer, iam transmitir que Jesus viria em tal e tal data, e por isso estava combinado. E ele agora, depois desta multiplicação dos pães e peixes, diz aos discípulos: temos de ir, entrem nos barcos, atravessem o lago para o outro lado e eu irei lá ter depois. Entretanto, Jesus, diz aqui na Escritura, Jesus subiu ao monte e foi orar. Jesus foi encher-se do poder de Deus. E por favor, repare nisto. Se ele precisa de se encher do poder de Deus e até prescinde de algumas horas de descanso, que com certeza era bem-vindo esse descanso, mas tem que encher-se do poder de Deus para aquilo que vai enfrentar a seguir, procura um lugar isolado, por isso é um monte, não é por ser um monte. Se fosse uma planície, era uma planície, servia perfeitamente. Não é por ser o lugar em si, mas é por ser um lugar isolado, um lugar ermo, um lugar onde não há pessoas, onde não há população, onde ele pode estar a sós com Deus. Jesus então encaminha-se para lá e começa a orar. Caminhou, portanto, naquela direção, havendo ainda luz, no final da tarde, e depois escureceu. Entra a noite. Vamos imaginar que seria pelas 7 ou 8 horas e Jesus já está no monte a orar. A tarde caiu, o sol posto no horizonte, Jesus já está a orar. É noite. Começam a passar as horas. Até à meia-noite passam 4 horas.
Da meia-noite às 3 da manhã passam mais 3 horas. Já está na segunda vigília da noite. E entre as 3 da manhã e as 6 da manhã é a quarta vigília da noite. Era assim que se chamava o tempo dividido em 4 vigílias. A primeira das 6 às 9, das 9 à meia-noite. A segunda, depois das 0 às 3 da manhã, era a terceira vigília da noite. E a quarta vigília da noite era das 3 da manhã às 6 da manhã. É na quarta vigília da noite que ele aparece a caminhar sobre as ondas do mar. É na quarta vigília da noite que de repente ele, sabendo por revelação o perigo em que os discípulos estão no meio, sofrendo ventos contrários, sendo parados pelo inimigo no meio da tempestade, ele vem a caminhar ao encontro deles, cheio do poder de Deus e da glória de Deus, não precisa de barco, não precisa de nada, vem a caminhar sobre as águas ao encontro deles. Aquilo que estava a ponto de os afundar, o perigo que estava a ponto de os afogar, Jesus vem a caminhar por cima daquele perigo todo, debaixo dos seus pés. Aquilo que estava a ponto de destruir a vida dos outros, vem Jesus a caminhar sobre aquele perigo todo. E eu olho para si e olhamos uns para os outros, pensamos assim, mas aquilo que estava para os matar, aquilo que estava para os afogar, o perigo que estava a vir sobre a vida dos outros, Jesus vem em cima daquilo tudo. Ele caminha por cima dos perigos que nos podiam causar danos e destruição. Vem ele a caminhar por cima daquilo tudo, sem nenhum dano, sem nenhum perigo, sem nenhum problema. E esta é uma lição para nós acerca do poder de Deus. Quem vive sem o poder de Deus e não busca o poder de Deus, só se o inimigo não puder afogá-los e afundar os seus sonhos, afogar os seus sonhos, destruir os seus planos, destruir os seus projetos, destruir as coisas em que você estava confiado. E, no entanto, o poder de Deus está aí disponível para que aquilo que podia afogar-nos, destruir-nos e apagar a nossa vida, o poder de Deus é mais que suficiente para nos fazer andar a caminhar sobre isso, em vitória. Temos que aprender a caminhar no poder de Deus. Temos que aprender a estar ligados ao poder de Deus. Temos que aprender a viver ligados a este poder fantástico e aprender as lições que Jesus está a ensinar. Esta é uma lição extraordinária para os discípulos. Obviamente, Jesus sabia que algum perigo estava a surgir. Ele preferiu subir ao monte e ficar a encher-se do poder de Deus e ter a revelação de Deus e ouvir ao Pai, seguir a direção do Espírito Santo de Deus, do que ir com os discípulos no conforto, no meio do barulho deles e da confusão deles. Preferiu estar sozinho e receber tudo o que era preciso fazer para derrotar, derrubar, destruir aquele mal que se aproximava, sem recear nada. Esta é a primeira lição que nós vemos nesta palavra. Se você se encher do poder de Deus, o perigo, por muito grande que seja, o mal, por muito complexo que fosse, qualquer problema que pudesse vir para causar alguma coisa, está condenado a ficar debaixo dos seus pés. Enquanto os discípulos estavam no meio da confusão, enquanto outros estavam no meio da confusão, olha a tempestade, olha o perigo, olha agora as ondas, e agora a ventania, e agora nem para a frente nem para trás, estamos aqui que não sabemos o que fazer. Jesus está a encher-se do poder de Deus e a preparar-se para que aquilo seja reduzido a zero. Como é que o problema que você está a enfrentar vai ficar reduzido a quê? A zero. Como é que esse problema que o diabo queria levantar de uma tempestade e de um perigo vai ficar reduzido a quê? A zero. Quais são as hipóteses que o diabo tem? Zero. Se levantar o perigo de uma doença, que hipóteses tem? Zero. Se levantar outra e qualquer coisa que venha contra si, o que é que lhe vai acontecer? Zero. Está condenado a ser reduzido à mais completa insignificância.
não vai ter resultados nenhuns nas coisas que estava a preparar-se. Pode-se preparar, mas a palavra de Deus diz: nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Nenhuma língua levantada contra ti terá nenhum resultado, será, pelo contrário, levada a juízo diante de Deus. Nenhum mal será possível de fazer àqueles que se vão refugiar no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Omnipotente terão descanso e paz. O problema é que muitas vezes, em vez de resolver com Deus e resolver com o poder de Deus, resolvemos aos gritos, resolvemos a remar uns para cada lado, a tirar águas aos baldes e a atirar os baldes uns contra os outros, quando nós o que precisamos é do poder de Deus para tomar domínio sobre toda a obra do inferno e não permitir a esse diabo maluco de fazer as obras dele. Está amarrado em nome de Jesus. Ai, aquilo podia ser uma destruição. Jesus venha caminhar por cima daquela destruição toda e nem está afetado. Parece que nem é nada com ele. Parece que nem sabe de nada. E, no entanto, sabe de tudo. Jesus sabe mais do seu problema do que você. E sabe mais da nossa vida do que nós próprios. E sabe mais daquilo que nós precisamos do que nós mesmos. E ao longe ainda, estamos nós no meio da barafunda com as ondas e com ventania e com tudo. E vem ele calmo, tranquilo, sereno, a desfrutar da paisagem linda de uma tempestade, a caminhar em cima das ondas, a olhar para aquele mar lá embaixo, a olhar para cima para eles e ouvir os gritos deles. Glória a Deus. Diga para o seu irmão ao seu lado: não grites mais, não vale a pena. Qual é o primeiro segredo que Jesus está a ensinar aos discípulos? É preferível encher-se primeiro do poder de Deus e depois enfrentar o problema com o poder de Deus, do que tentar resolver tudo com as nossas forças, resolver tudo na nossa carne, resolver as coisas à nossa maneira. Não resolva nada à sua maneira. Vou já resolver isto e vai ser já e vai ser à minha maneira. Não vá por aí, que essa é a obra da carne. Isso é o que o diabo gosta. Dessa carne, Satanás vive disso. Vive das pessoas fazerem as coisas à maneira do que ele quer. Não em espírito. Não na ordem de Deus. Não nos frutos do espírito. Mas nos frutos da carne. E a Bíblia diz em Gálatas que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E que as obras da carne são, e tem a lista toda por lá fora. Mas no versículo 22 diz que os frutos do espírito são amor, paz, gozo, alegria, bondade, fé e mansidão e temperança. Amém? E contra estas coisas o diabo não pode fazer nada. Bem que o diabo levantou uma tempestade, mas Jesus estava com uma situação na mão dele, sob controle dele, e não permitiu que o diabo conseguisse fazer nada dos seus planos. Eu tenho uma notícia para esse diabo. Também ele não vai conseguir fazer nada dos planos dele. Está amarrado em nome de Jesus. Quer goste, quer não goste, não vai conseguir fazer nada dos planos dele. Sabe que esta é a palavra para si. É a palavra para as coisas que você está a enfrentar hoje. Para alguma tempestade que esteja a enfrentar hoje, é para si. É para dizer: ele não vai conseguir fazer nada. Mais uma vez, ele não vai conseguir fazer nada. Esse mal não vai ter efeito nenhum. Os danos que isso ia causar vão dar zero. Não causa dano nenhum. Está destruído em nome de Jesus. Porque aquilo que podia afundar-nos a nós, já Deus sabe há muito tempo, já vem a caminhar sobre isso há muito tempo, e já vem ao nosso encontro e à nossa direção há muito tempo. Ainda nós nem imaginávamos que o diabo tinha inventado uma cilada e já ele estava a caminhar ao nosso encontro. Ainda os discípulos nem sabiam que o diabo estava a ponto de os afogar e já Jesus estava perto, a caminhar perto deles. E vinha a caminhar já há algumas horas, na quarta vigília da noite. Aproximou-se quando o dia estava a nascer. Viram-no assim no meio da penumbra,
aos primeiros raios do sol e começaram aos gritos por causa da superstição. A superstição é muito má. Há gente que acredita em muitas coisas de superstições. Ainda hoje, até às vezes, há pessoas crentes que mandam mensagens a dizer: envia esta corrente para mais 10 amigos, porque se não enviar esta corrente para mais 10 amigos, fulano tal não mandou e logo a seguir partiu um pé. Outro também não fez caso, riu-se, caiu e partiu a cana do nariz, em 3 partes. Não entramos em correntes nenhumas, nem em superstições nenhumas, nem em coisa nenhuma, isso não tem piada nenhuma. As pessoas acreditam em histórias, em superstições, em coisas que não têm nexo nenhum. O diabo eu acho que ele tem algum gozo em inventar assim umas coisas e assim, olha, eles gostam disto. E até se não fossem pessoas crentes, eu até diria, é normal. Agora, gente que diz que é crente, que acredita em Deus e que entra nisso. Agora é nas redes sociais. No meu tempo de criança, que já tem alguns anos, no tempo do Sr. Salazar, era por cartas. De repente vinha uma carta para casa e dizia assim: a corrente do não sei quê, do santo não sei que mais. Você ou entra nesta corrente, manda para 10 pessoas de família. Se não mandar, olha, fulano tal não fez. Foi uma calamidade. A calamity. Foi dramático. E era por carta. Mandavam cartas, escreviam cartas, compravam selos, mandavam selos. Agora não precisam. É pelo Messenger. É pelo WhatsApp. E temos pena. Superstições. Há outras superstições. Muitas superstições. Pessoas acreditam em coisas que não têm nexo nenhum. Acreditam em coisas que não fazem sentido nenhum. E por vezes, os problemas nem sequer são reais. Há alturas em que os problemas são verdadeiros, são reais. Mas há outras alturas em que não são verdadeiros, nem são reais. Lembro há uns anos de uma história que se passou, verdadeira, de um crente, na cama, acordou de noite e viu um olho, mais ou menos na direção da cômoda, no quarto, em frente à cama, a olhar para ele. E o olho era um olho estranho, cor de laranja, e reluzia. E ele sentou-se mais direito na cama e começou a repreender aquele olho maligno. Eu te repreendo em nome de Jesus. E começou a sentir um frio na espinha e uns arrepios, e começou a repreender mais forte. E eu te repreendo e te repreendo. E o olho sempre a olhar para ele. Como o olho não desistia, nem caía para o lado, ele lembrou-se de repente: vou acender a luz. Acendeu a luz. E quando acendeu a luz, era a miúda que tinha deixado o peluche. Um urso escuro que só tinha um olho. E por qualquer razão, um raio de luz finíssima veio e bateu precisamente no olho em frente à cama onde ele estava. E quando acordou de madrugada e viu aquele olho cor de laranja a olhar para ele, depois ele disse-me: sabe, pastor, aquilo tudo era falso, mas o medo que eu sentia era verdadeiro. O olho era falso, não era demónio nenhum, mas o arrepio que eu senti foi a sério. E ainda estive ali um bom tempo a orar e a repreender, e como aquilo não saía, não desaparecia, acendi a luz. Às vezes os problemas nem são reais. Às vezes as coisas nem sequer são verdade. São filmes que são inventados. Outras vezes não.
são mesmo reais. E para as coisas que são reais, Deus avisa-nos. Deus ou avisa-nos Ele próprio, ou manda alguém avisar. Manda avisar quem? Os seus amigos, quem o ama, quem o estima, quem sabe, quem conhece. Vai e diz, olha que há qualquer perigo ou qualquer coisa que deve ser evitado. Para nós podermos orar, para o mal ser parado. Amém? Ou por Deus, ou por alguém que o ame, que o avise. Porque só nos quer bem quem nos ama, só nos estima quem tenha e nos estima, e por isso alerta-nos e avisa-nos. Quem não quer saber não avisa de nada, nem quer saber de nada, diz, ai, caia tudo, caia abaixo, arda tudo, rasa-se tudo. Morreram, quantos é que morreram? Ai, morreram só 2. Não, devia ser, era muito mais. Não, isso é quem não quer saber. Agora, quem se importa, avisa. Sim ou não? Por isso, se você às vezes vê alguém em perigo, ou sabe alguma coisa de algum perigo, a sua obrigação é avisar com espírito de atenção e carinho pela situação, querendo que o mal seja parado antes de ter proporções e resultados, que era o que o diabo quer. Amém? Sim ou não? Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, se Jesus precisou de ir ao monte orar, se Jesus precisou de orar, fosse no monte, fosse numa casa, fosse onde fosse, em qualquer lugar, se ele precisou, imagino você e eu. Quem é que me entende bem? Se diante de qualquer perigo que é real, Jesus precisou. Os discípulos estavam a pensar errado, que o problema deles era o fantasma. Mas o fantasma era a superstição, era a história. Era o Adamastor lá da época. Não era verdade. E eles, no meio da batalha, da confusão, da tempestade, das ondas e do mar e dos ventos, não conseguiam ver Jesus direito. Eles conheciam Jesus, eles sabiam quem era Jesus. Mas, por vezes, esta é uma lição também para nós. No meio das tempestades é difícil perceber Jesus, é difícil perceber Deus, às vezes, no meio das emoções fortes demais, no meio de emoções fortes demais, no meio de situações difíceis, no meio de angústias, no meio dos ventos a bater e das ondas a bater, no meio de um estado fora do normal, nas nossas emoções ou sentimentos, ou nos nossos pensamentos, no turbilhão da vida. Às vezes não é fácil perceber que é Deus que está a vir ao nosso encontro e confundir Deus com outra coisa qualquer. Perceber Deus, entender Deus, é mais fácil no silêncio, na calma, na paz, no sossego. Entender Deus, perceber Deus. Para quem desenvolve o seu hábito de buscar Deus, de ouvir Deus, de conhecer Deus. Por isso esse hábito deve ser desenvolvido não numa altura de perigo, porque há algum perigo, então a pessoa vai orar, mas porque diariamente cultiva o hábito saudável, necessário, indispensável de buscar a presença de Deus todos os dias para crescer com Deus diariamente numa relação de qualidade, que Deus merece essa qualidade da nossa vida. Deus não nos merece eventualmente, Deus não nos merece de vez em quando, Deus merece a nossa atenção diária, merece a nossa busca diária, merece o nosso compromisso diário na sua presença. Amém? E fazendo dessa forma, comprometida, com certeza, os ventos contrários terão muito menos chance de fazer os seus planos. E as forças que o inimigo põe para ver se o para, se você não chega aos seus alvos, às suas metas, aos seus projetos, aos seus sonhos, às realizações que quer alcançar, com certeza não vai ter efeito nenhum na vida daqueles que buscam Deus de uma forma consistente, de uma forma perseverante, de uma forma comprometida e determinada diariamente. Amém? Deus ordenou que é diariamente que o temos que buscar. Jesus disse que o pão de cada dia se busca cada dia. Sim ou não? O pão é buscado todos os dias. E este pão que é buscado todos os dias na nossa vida, se Ele mesmo, como Filho do Deus Altíssimo, precisou, imagine você e eu. Este compromisso é insubstituível.
Não existe nada mais que você possa fazer que seja prioritário em relação ao seu tempo com Deus. O seu tempo com Deus de oração é o tempo em que o oleiro molda o seu vaso. É o tempo em que Deus trabalha conosco. É o tempo em que Deus nos traz sabedoria e revelação interiores para nos dirigir os nossos passos. É o tempo de sossego em que você ouve calmamente a presença de Deus e a sua voz interior a direcionar a sua vida. É o tempo de humilhação, em que nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus para que o seu tempo nos exalte. É o tempo da busca sincera da dependência que nós temos dele, porque Deus não nos criou para ser independentes dele. E sem Deus, sem o poder de Deus, nós nada podemos fazer. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quer dizer que a realização dos seus sonhos, a realização das coisas que você mais precisa e deseja para alcançar, você pode fazer muito esforço com os remos, muito esforço com as coisas naturais, muito esforço de trabalho, muito esforço de muitas coisas, e de repente está a trabalhar tanto, está a correr tanto, está a fazer tanto, está não sei o que olha e a casa está a arder do outro lado. E nem se dá conta que de repente um problema rebenta mais à frente ou mais atrás, e todo aquele esforço que está a fazer naturalmente não vai conseguir apagar as ondas, apagar a ventania e apagar o problema que o diabo, entretanto, está a levantar. De um lado, combatemos de um lado e acontece do outro. Nós precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus. Esse é um tempo especial de Deus na nossa vida, em que Ele tem falado muito ao meu coração, dizendo: sem o meu poder não podes vencer as coisas que eu quero que tu venças e as vitórias que eu quero que tu recebas. E tu não podes deixar de receber o que eu tenho para ti. Olha o que Deus disse. Diga isso para o seu irmão, que é uma palavra profética. Tu não podes deixar de receber as coisas que Deus tem para ti. Tu não podes perder as coisas que Deus tem para ti. Não podes perder. E o diabo, só se ele não puder para te roubar. Só se não puder. E sem o poder de Deus, ele vai conseguir roubar. Vai conseguir afogar os sonhos, vai conseguir matar as coisas, vai conseguir vencer, porque ele, o único poder que o para é o poder de Deus na nossa vida. É o poder de Deus na nossa vida que o para. Assim que o chamado de Deus na nossa vida é estar ligados ao poder de Deus. Do meio da confusão, Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. E um lá do meio, mais ousado, já sabemos que ele era sempre o mesmo, não é? Respondeu logo: se és tu, então diz, e eu vou ter contigo. Jesus respondeu só uma palavra tão pequenina: vem! E Pedro sai do barco e começa a andar sobre a água. Oh, glória a Deus! Andar sobre as águas é andar num sobrenatural de Deus. Não é natural. Não é natural. Há coisas que são naturais e normais. É natural para um barco andar sobre a água e chegar a algum sítio. Natural de uma pessoa caminhar em cima da água? Não é natural. Pode ir a nado? Pode nadar. Já é natural. Mesmo assim, nem sequer é o nosso meio ambiente. O meio ambiente próprio que está ali é para os peixinhos. Esse é que é o seu meio ambiente. Estamos fora do nosso meio ambiente. Mas com adaptações podemos andar. Mas caminhar é o sobrenatural de Deus diretamente na nossa vida. Quando você caminha sobre situações impossíveis, é o poder sobrenatural que está a sustentá-lo, a segurá-lo e a fazê-lo avançar. Amém? Mas por favor entenda que esse poder sobrenatural que está sobre si e está a operar em si é um poder sobrenatural, é o poder de um milagre e é um poder que vem diretamente de Deus. Isso não somos nós que produzimos. Isso é Deus quem lhe concede. É Deus quem lhe dá essa vitória. É Deus quem faz acontecer isto. E é necessário para isso uma ligação ao poder de Deus. Quando Pedro disse: Senhor, então eu vou, caminhou sobre as ondas, caminhou sobre o mar, caminhou ao encontro de Jesus. E quando nós ligamos alguma coisa ao poder de Deus,
como ligamos sonhos ou projetos ou situações que nós podemos ligar. Ele mesmo disse em Mateus 18:18, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Ligamos ao poder de Deus as coisas que pedimos, mas esse é apenas 1% do trabalho que é preciso fazer a seguir. Para muitas das coisas que Deus entrega na nossa vida para fazer, apenas foi a primeira ligação. A ligação ao poder de Deus significa que o poder de Deus vai estar disponível para operar milagres na sua vida quando os seus recursos não são suficientes, os meios que temos não chegam, a sabedoria não chega, o poder de Deus entra em ação e faz as coisas que nós não podemos fazer. Nós fazemos o que é possível. Para nós é possível orar, mas não é possível realizar um milagre. Essa é a parte de Deus. Amém? De repente, Pedro está a caminhar sobre os impossíveis, está a andar sobre o milagre de Deus, dirige-se ao encontro de Jesus e caminha no sobrenatural de Deus. Mas o poder para de agir sobre ele repentinamente. Desligou-se. O que desligou Pedro? Jesus, quando ele gritou dizendo, Jesus, salva-me, o Senhor estendeu a mão e puxou-o para cima e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus deu a resposta daquilo que tinha desligado Pedro do poder de Deus. Quer dizer que há um conjunto de algumas coisas perigosas que podem desligar as pessoas do poder de Deus. Não viva em pecado. Arraste e arranque para fora da sua vida tudo o que seja desobediência contra Deus. Todo e qualquer tipo de pecado da sua vida. Tudo o que desagrada a Deus. Tire fora da sua vida. Ponha direito. Ponha em ordem. Limpe e purifique de maneira a estar tudo perfeito. Amém? E sai perfeito, perfeito. Nunca pode ser. Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Disse para Abraão, anda em minha presença e sê perfeito. E nós somos aperfeiçoados pela palavra, santificados pela palavra, somos cortados para que possamos dar mais fruto, somos aperfeiçoados na presença de Deus. Amém? A dúvida desligou. O pecado pode desligar-nos. Qualquer coisa pode desligar-nos do poder de Deus. Repare que Pedro nem sequer falou. Não fez nada de transcendente. Apenas o medo tomou conta do seu coração. A dúvida tomou conta dos seus pensamentos. E começou a afundar-se imediatamente. O poder de Deus desligou-se da vida dele. Sem o poder de Deus, o milagre parou e ele ficou um homem apenas a caminhar em cima das águas, o que não é natural e é impossível de se manter pelos meios normais e naturais das leis da física. Amém? Aquilo que o sustentava era o poder de Deus. E aquilo que nos sustenta a vencer coisas que são impossíveis é o poder de Deus. Naturalmente, uma pessoa com certo tipo de doença tem uma duração de vida de X tempo, morre. É natural. Natural é tudo o que acontece, que é previsível, que é mensurável, que é normal e que, não estando ligado ao poder de Deus, tem um curso natural e sequencial até o seu fim. Mas quando entra em ação o poder de Deus, o que era normal desaparece. O que era natural fica transformado no sobrenatural de Deus. E é deste poder que nós estamos a falar e a estudar, e queremos viver todos os dias ligados a este poder sobrenatural para vencer as coisas que são impossíveis de vencer. Se você vai vencer coisas impossíveis, se vai vencer coisas difíceis demais, ou que estão para além daquilo que humanamente diz, mas como é que eu posso fazer isto? Não tenho meios, nem recursos, nem condições, nem sei por onde pegar nisto. Como é que eu vou conseguir fazer? Deus entra em ação, Deus toma a sua vida, Deus dirige os seus passos e o milagre começa a acontecer. Quando as coisas para nós estão tão pesadas e os fardos estão pesados que não há maneira de os levar, é só clamar, porque aquele que prometeu e que disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu
Foi Ele que ofereceu. Foi Ele que disse que nos dava o milagre que nós precisamos. E se Ele ofereceu, e se Ele continua hoje a oferecer, como podemos nós recusar tão grande oferta? O Senhor está com os braços estendidos para nós, para nos abençoar. Como vamos nós recusar tal bênção? Sabe qual é a maior de todas as bênçãos? É a salvação e a vida eterna preciosa que nós temos em Deus. É o escape de uma condenação eterna por causa da presença de Deus na nossa vida. Mas o resto das bênçãos são verdadeiras. E o resto das coisas impossíveis são possíveis com Deus. Lucas 18:27 diz que as coisas que são humanamente impossíveis são possíveis com Deus na nossa vida e são possíveis para Deus. Para Ele não há impossíveis. Ele é o Deus dos impossíveis e eu creio firmemente de todo o coração que nós estamos a viver no limiar da chegada, da entrada para dentro de uma dimensão de coisas impossíveis que Deus tem preparada para os seus filhos. Eu quero, quantos querem? De coisas que humanamente não eram possíveis, mas que são suas. Diga comigo, são minhas. E eu quero receber essas bênçãos. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra ao nosso coração. Damos-te graças desta bênção da Tua palavra em nossa vida. Nós queremos que Tu nos ensines a caminhar nesta dimensão do sobrenatural de Deus, da grandeza do poder de Deus, de estar ligados em Teu poder, com a nossa vida nas Tuas mãos, onde toda a dúvida seja destruída e desfeita, onde se mantém uma ligação da fé continuamente no nosso coração, nas nossas palavras, na boa confissão de fé e na boa batalha da fé diariamente mantida pela declaração da nossa fé, sem duvidar que aquele que prometeu é fiel e cumpre a sua palavra. Damos-te graças, querido Senhor. Damos-te graças por tanta grandeza, por tanto poder, por tanta disponibilidade do Teu amor em favor da nossa vida. Nós Te agradecemos de todo o coração. Te louvaremos de todo o nosso coração, cada dia mais, pela Tua presença em nossa vida. Faça um compromisso com Deus. Feche seus olhos só um momento. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, coloco a minha vida nas Tuas mãos. Também eu quero buscar-te desde cedo, para buscar a Tua presença, para encher a minha vida do Teu poder. Antes do dia e da corrida dos dias, eu quero começar na Tua presença, a buscar a Tua face e a encher-me do Teu poder na minha vida. Ajuda-me, Senhor. Dá-me as condições para o fazer, os meios para o fazer, e eu farei essa minha parte de colocar a minha vida no altar do sacrifício, como está escrito em Tua palavra. Rogo-vos pela compaixão de Deus que ofereçais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto razoável, que é um culto razoável. É razoável de ser feito, é razoável ser feito assim, é de bom senso fazer assim, é ajuizado fazer assim, é sensato fazer dessa forma. Essa é a forma sensata de viver, com a nossa vida colocada em Teu altar, enchendo o nosso coração da Tua presença, ouvindo a Tua voz, seguindo as Tuas instruções e vivendo na Tua unção e poder, sendo transformados pela renovação do nosso entendimento, não nos conformando com problemas ou dificuldades ou angústias, mas recebendo vitória e experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Nós Te agradecemos de todo o coração. Querido Senhor, faz isso na vida dos meus irmãos neste momento de um compromisso com Deus e de oferecer no Teu altar a nossa vida num voto para Deus de dedicação e de oração diária, sendo a igreja toda uma igreja de discípulos e de intercessores diante da Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos recebem? Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Ora.